Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês o trânsito de Vênus pelo signo de Gêmeos. E aí você pode perguntar, mas eu não sou geminiano, o que tem a ver isso? Em algum lugar do mapa você vai vivenciar as qualidades de Gêmeos. Depois nós vamos ver isso no final do vídeo. Então, é importante você saber o que Gêmeos representa, porque em alguma das 12 casas ele está ali, te dando uma série de informações para você se desenvolver melhor com as qualidades geminianas naquele setor. E quando um planeta passa por um signo, ele vem colorir, ele vem dinamizar as qualidades daquele signo, conforme aquele planeta significa. No caso aqui de Vênus, nós vamos ver que ele vai lidar com os valores, né? Quem tem Vênus em Gêmeos, quem nasceu com Vênus em Gêmeos, vai valorizar muito as qualidades geminianas, né? Pode se desenvolver muito bem agregando, cultivando, praticando as qualidades geminianas, por exemplo, né? Com as suas dores e delícias, que é o que a gente vai ver aqui. Então, Vênus passeando agora por Gêmeos, tanto no nosso mapa vai indicar algumas coisas, como também no sentido coletivo. Vamos ver então como é, não é? Gêmeos é o primeiro signo humano. Vejam, né? O masculino e o feminino, o yin e o yang. Por isso que Gêmeos trabalha com aquele princípio fortíssimo da dualidade. É através da dualidade que a gente vai atingir a unidade. Só que Gêmeos é múltiplo, né? É impressionante essa dinâmica, esse trabalho de compor e harmonizar tudo, sobretudo no plano mental. Então, olha aqui o glifo de Gêmeos, né? São dois pilares, digamos assim, e com uma sustentação embaixo e em cima. Como está em cima é tal qual está embaixo, e como está embaixo é tal qual como está em cima. Então, Gêmeos é um dos signos que mais reflete essa polaridade no planeta para a evolução humana. Ele manifesta muito aquele princípio do Carey Byron, né? O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E a dinâmica geminiana é assim. Se você tem o Sol em Gêmeos, o Ascendente, a Lua, Vênus, Marte, o que for, onde está Gêmeos no seu mapa é onde você vai mais trabalhar com essa polaridade. E veja, Gêmeos faz parte da cruz mutável. Nós temos 3 cruzes. Tudo na astrologia é geometria e matemática, sabe? Então, dos 12 signos, 4 fazem parte da cruz mutável. E sempre um de cada elemento. Gêmeos é o de ar, Virgem é o de terra, Sagitário é o de fogo e Peixes é o de água. E mais uma vez na cruz, nesse caso aqui mutável, a gente vê a necessidade da integração dos opostos, né, que se complementam. Então, Gêmeos é oposto a Sagitário e Peixes a Virgem. E por isso mesmo que eles fazem ângulos de 90 graus um com o outro. Porque é esse movimento da quadratura que faz a roda girar. E qual é o movimento da quadratura? Desafios.
Nós vivemos muito aqui no planeta também sob o raio da harmonia através do conflito. Então, a cruz das mudanças, esta é a cruz, né, das mudanças temporais e temporárias, das variações constantes de ambiente que levam a alma manifestada na matéria de um extremo de experiência a outro, para que a vida transite entre os pares opostos. Então, Netuno agora no céu está em Peixes, já faz algum tempo, já há alguns anos, e ele está movimentando essa cruz mutável. Os piscianos, geminianos, virginianos e sagitarianos estão recebendo essa força desse trânsito, né? Exigindo o quê? Flexibilidade, adaptabilidade. Muito bem. Gêmeos rege a casa 3, mas nem sempre você vai ter o signo de Gêmeos na casa 3. Às vezes sim. Mas a casa 3 tem a ver com o quê? O pensamento, a mente, a mentalidade, a sua capacidade de expressar-se, de interagir, de comunicar. Veja que Gêmeos é que faz os links, né? Olha que interessante aqui esse desenho, né? Gêmeos que é o que vai transmitir o conhecimento, ele que vai reunir todas as informações para ela se tornar conhecimento. Um monte de informação solta só te confunde, não é? Então, a casa 3 é um mundo de conhecimento, de leitura, de interatividade. Né? Muito bem. E Gêmeos lida com a dualidade e dizem que geminiano tem duas caras, na verdade ele tem múltiplas, isso não é hipocrisia, é lidar com cada um a sua linguagem. Então veja, se parte da dualidade, se multiplica, mas o propósito é a unidade, então onde você tem Gêmeos no mapa, você vai ter que trabalhar isso. E é ali que você é eclético, né? E muitas vezes também volúvel. Os Gêmeos têm a ver com Peter Pan. Vive na terra do nunca. Nunca esquenta muito a cabeça, né? Nunca aparenta a idade que tem. Então, onde você tem Gêmeos no mapa, você tem essa pegada mais de leveza. E tem muito a ver com aquele Xing, com o hexagrama 4 do Xing, a insensatez juvenil. A insensatez juvenil tem sucesso. Não sou eu quem procura o jovem insensato, é o jovem insensato quem me procura. A primeira consulta eu respondo. Se ele pergunta 2 ou 3 vezes, torna-se importuno. Ao que se torna importuno, não dou nenhuma informação. A perseverança é favorável. Não sei se você sabe que na antiguidade, na escola de Pitágoras, uma das regras era que o aluno teria que ficar 5 anos sem fazer nenhuma pergunta. Olha que coisa. 5 anos. Ele tinha que ouvir, observar, pensar, raciocinar, intuir. Por quê? A princípio, as perguntas são muito egóicas e as respostas estão ali na continuidade do que você vai aprender. Então, o ato de perguntar, ele também tem uma profunda propriedade, senão vira especulação, né? E aí você, o que vai fazer com tanta informação? Vai perdendo a sua capacidade de filtrar, sabe? Muito bem. Mercúrio, Hermes, né? É que rege, o planeta Mercúrio rege Gêmeos, que na mitologia tem a ver com Hermes Mercúrio. É o regente na personalidade, é o mental inferior. O mental superior é Urano, que a gente vai ver em outro estudo. Então, esse Mercúrio, ele lida com isso, não é? Frequenta ambientes de A a Z e é curioso, é interativo. Ele está nessa dinâmica aqui da fluência e confluência das informações.
E veja, Gêmeos é regido pelo segundo raio, amor, sabedoria. E Mercúrio pelo quarto raio, harmonia através do conflito. Então veja que dinâmica complexa. Por que que a gente tem essa pegada na evolução humana de evoluir através do conflito? Será que o contrário seria inércia e não haveria evolução? Mas dentro desse conflito que tem que promover harmonia, se não tiver amor, sabedoria, o que acontece? Fica só no conflito? Ou numa pseudo-harmonia? Então, é uma dinâmica complexa esse conceito signo, planeta, né? E trabalho de alma com relação a esses signos. Então, qual é o lado difícil de Gêmeos, casa 3 e Mercúrio? Fofoca. Por quê? Gêmeos têm uma facilidade muito grande de falar, de se expressar e de repassar histórias. Como a tarefa de Gêmeos é comunicar, o tipo inferior não checa aquilo que está comunicando, fica fofocando e tem falatórios. A superficialidade também. Então veja que essa imagem é muito interessante, né? Às vezes a gente está vendo só a ponta de uma informação, de um conteúdo, né? E as coisas são mais profundas. Então, a ambiguidade, a inconstância, o mau uso do conhecimento e da palavra, né? A mentira. E a volubilidade. Uma hora quer, outra hora não quer, e está aqui, está acolá, e às vezes isso vira descompromisso, não é? Então, tudo depende de como é a sua consciência para lidar com essas dinâmicas no seu mapa, onde lá tem Gêmeos. E quem é que rege Gêmeos na alma? É Vênus. Oh, mas que espanto! Vênus tem a ver com amor, com as coisas da energia monetária, com a beleza. Como é que ele pode reger Gêmeos na alma? Porque Vênus tem o compromisso do valor e do amor. Se você não tiver amor ao conhecimento, você vai fazer mau uso desse conhecimento, mau uso da palavra, mau uso do teu pensamento. Então, Vênus vem elevar esse lado de Gêmeos que pode ser um pouco inconsequente e fala sem pensar, não é? Então, Vênus rege na alma Gêmeos. Tá? Então, valorizar, aprimorar. Hoje em dia, a palavra primor está em desuso. Ninguém aprimora nada, né? Ninguém faz nada com primor, seja o que for, né? Harmonizar, porque, claro, é aquela coisa da harmonia através do conflito. É tanta informação, que você precisa harmonizar tudo isso. A sua mente precisa estar harmonizada, né? E a aplicação da energia amorosa é ali naquele setor, né, em que Gêmeos está no seu mapa e recebendo esse trânsito de Vênus que vai de 23 de junho a 17 de julho. É muito rápido esse trânsito. Só que ele está precedendo um trânsito mais difícil que eu vou também falar no final do vídeo, tá bem? Muito bem. Vênus é muito mais do que indicar como é que a gente ama e é amado, do que a gente gosta, do nosso querer ter e manter, da nossa arte de se relacionar. Vênus, ele tem uma função, por isso mesmo que ele é regente de Gêmeos na alma, ele tem uma função profunda. Por quê? Num determinado momento da evolução humana, todos os humanos que conseguiram atingir um certo patamar já tinham atingido. E estava se fechando uma porta, digamos assim, talvez um ciclo, ou estava se encerrando um programa, ou uma etapa do programa para a humanidade. E aí o que acontece?
o ser humano ele precisava ter o intelecto, porque eles eram mentecaptos. Aí se conta na teosofia que os senhores da chama, os senhores de Vênus, eles vieram aqui para trazer o germen da mente, antes que essa porta se fechasse, né? E aí eles despertaram o intelecto, porque a gente era mentecapto. E isso pode ter acontecido com alguma alteração genética, com alguma alteração nos códigos desse nosso programa aqui, né? Neste planeta Terra. Então vejam, essas imagens aqui são lá da Suméria, da Antiguidade. Olha aqui seres humanos, metade animais com cauda, né? Aqui seres humanos também metade animais e com coleiras sendo guiados, né, pelo pescoço aqui. A humanidade ela vem de etapas muito primitivas. Até a gente chegar aqui foi uma evolução e tanto, e a gente não se dá conta, né? Então, para auxiliar a evolução humana, eles também trouxeram o trigo, as abelhas e as formigas, para ancorar a alma a grupo. E assim os humanos puderam sair da condição animal e começar a escalada evolutiva. Então, os senhores de Vênus que vieram trazer o germe da mente. E Vênus é o regente de Gêmeos que lida com o pensamento e com o intelecto. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse arquétipo geminiano, é bom ver a história dos gêmeos, Castor e Pólux. Zeus ele se disfarça num cisne para seduzir Leda, que era a rainha de Esparta, e ela estava de casamento marcado, mas ele vai lá e a seduz, e ela se casa no mesmo dia, e aí ela engravida, e ela tem 4 filhos, um casal mortal e um casal imortal, né? Então o que acontece? Ali ela teve Castor e Pólux. Castor era mortal e Pólux imortal, que era filho de Zeus. E eles cresceram muito unidos. E foi Hermes, né, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, que os criou, ensinando a arte da guerra, da caça, enfim. Aí mais tarde, os gêmeos se apaixonaram por 2 irmãs, Febe e Laira. Só que elas estavam noivas. E eles fizeram o quê? Sequestraram as noivas, né? Olha que interessante. Vênus, regente da alma de Gêmeos. Gêmeos às vezes pode ser muito inconsequente no amor ou nas suas escolhas, né? Enfim. Então, aí eles raptam as noivas. E o que acontece? É claro que os noivos foram lá tirar satisfação e lutaram. E nessa luta, o Castor, que era mortal, morre. E o irmão fica desesperado, né? E ao ver o sofrimento de Pólux, Zeus concedeu a imortalidade para Castor. Só que acontece o seguinte, quando Zeus atendeu o pedido, foi o Castor que se tornou imortal. Então não adiantava nada. Aí eles ficaram desesperados. E aí Zeus mais uma vez intercedeu e fez o seguinte: vocês vão ter uma imortalidade alternada. Quando um está na terra, o outro não estará. E eles só se encontravam naquele minuto, naquele momento em que um estava chegando, o outro saindo. Isso continuava causando muita tristeza entre eles, até que eles pediram para ser transformados em constelação. Que essa constelação aqui, né, é Castor e Pólux, as estrelas mais brilhantes. E na antiguidade se diz o seguinte, né, que essa constelação de Gêmeos, também conhecida como Punarvasu, que justamente, perdão, onde brilham essas 2 estrelas, né, Castor e Pólux. Então, essas 2 estrelas são muito significativas, pois
As aulas de vida muitas vezes se desenrolam em pares ou repetição. 2 vezes a mesma coisa, 2 vezes, sempre, sabe, tendo que repetir as coisas. Eu sei que Saturno, que é o planeta da repetição, mas Gêmeos também lida muitas vezes com isso, sobretudo por distração, né? Então, Punarvasu significa sendo bom novamente e novamente. Né? Então é o trabalho de aprimorar, é aquela coisa do Vênus em Gêmeos, tornar-se luz. Né? Muito bem. Então, esse arquétipo de Gêmeos, né? Esses dois seres aqui, de aparência semelhante, representam quase sempre o espírito do bem e o espírito do mal, sem que nada em sua aparência externa nos permita dizer a diferença. Então, isso está dentro da gente, a luz e a sombra, né? É o signo de Gêmeos. A boa consciência e o espírito do mal nos falam frequentemente com a mesma voz. O bem e o mal têm a mesma voz. Qual é? A nossa. Nós é que somos a expressão do bem e do mal dentro da gente. É por isso que a gente tem que trabalhar a dualidade. Como resultado, descobrimos que há sempre 2 vias em nós, 2 vozes em uma, cujas palavras podem ser ou parecer idênticas, mas cujos objetivos não são. Então a questão sempre é da intenção, sabe? Às vezes você tem uma boa intenção e faz algo errado, mas a intenção é a verdadeira, né? Aí a intenção de eu sendo boa dá para você consertar o estrago depois da palavra, por exemplo, né? Então vejam, Gêmeos nas 12 casas, né? E esse trânsito de Vênus ali. Se você tem Gêmeos na casa 1, é o autoconhecimento. Você veio se conhecer bastante, ser portador de algo. Você pode trabalhar na área da comunicação e tem uma responsabilidade com a propagação, digamos assim, desse conhecimento, né? O ascendente, ele inicia as coisas. Gêmeos na casa 2, a dualidade aqui é com o dinheiro, lidar com a energia monetária com inteligência, né? Vênus aqui vai te trazer mais clareza para investimentos ou para você reavaliar, né, o seu critério de valores. Gêmeos na casa de Gêmeos, né, na casa 3, e Vênus ali, também tem muita responsabilidade com a palavra, com a transmissão do conhecimento, com os irmãos, com a interatividade. Então, isso também pode trazer mais clareza na maneira de pensar, né? Na casa 4 é família. Muitas vezes Gêmeos na casa 4 muda muito de residência, ou tem muitos irmãos, né? E tem um lado mais urbano, digamos assim. Gêmeos na casa 5, né? Então tem essa coisa do lúdico, a pessoa tem muito amor a estudar, a escrever, tem um lado assim muito criativo com as palavras, né? Com a comunicação. Gêmeos na casa da saúde, pulmões, aparelho respiratório, sistema nervoso, braços, mãos são muito sensíveis. A pessoa veio ter que aplicar o seu conhecimento dos hábitos, da alimentação. Gêmeos na casa 7 é eclético, ama pessoas e se relaciona com pessoas de A a Z. Pode ser também dúbio, né, nas relações amorosas e precisa de muita afinidade intelectual nas parcerias. Gêmeos na casa 8 veio também trazer um conhecimento profundo da sexualidade, como lidar com o dinheiro, valores do que vem do outro para mim e profundas transformações nos seus conceitos e preconceitos. Gêmeos na casa 9, que é o setor oposto, né?
é não perder nem a árvore que é Gêmeos e nem a floresta que é Sagitário de vista, né? A prestar atenção no detalhe e no contexto, integrar as coisas com tolerância, né? Aprender é o aspecto também do peregrino. Gêmeos na casa 10 e Vênus passeando por ali, aplicar a sua vocação com inteligência, se abrir a novos contatos, aprender, estar sempre se aprimorando, é muito bom para o comércio, para o ensino, né? Para a educação e para a comunicação também. Gêmeos na casa 11, então também pode frequentar várias tribos, várias turmas, interesses diferentes, incomuns, e valoriza muito a amizade. E Gêmeos na casa 12 traz mais profundidade para a busca espiritual do geminiano. Traz um lado mais de solitude, embora o geminiano seja muito interativo, né? Mas Gêmeos na 12 busca esse conhecimento de uma maneira muito profunda, sabe? Muito bem. Então, como Gêmeos tem a ver com pensamento, com intelecto, que é a nossa faculdade primordial, que deu trabalho, precisou vir lá dos senhores de Vênus, o germe da mente, né? Como é que a gente está lidando com essa função tão magnífica? Pelo balanço que está indo da carruagem, né? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no nosso mundo, não é mesmo? Há uma saída, pense, depois não reclame se for servido em nosso sabá. De novo, eu comento sobre os passos largos para uma nova etapa de experiência de programação para a humanidade, não é? Que está sendo o transhumanismo. E a gente tem que pensar um pouquinho, porque as coisas estão de fato muito, muito, muito aceleradas. Então, essa visita de Vênus em Gêmeos, que é muito fofa, né? Vênus traz esse lado de harmonia, esse lado mais refinado, é para preparar a situação para a próxima visita, que vai ser Marte, a próxima temporada. Imagine você ter um hóspede durante 6 meses, e esse hóspede é temperamental, é explosivo, ele é dinâmico, ativo, mas é bastante temperamental, né? Bastante irado, sem paciência. Como é que vai ser Gêmeos 6 meses onde você tem Gêmeos lá no seu mapa? Então eu vou fazer um estudo bem legal sobre isso, porque vai ser épocas de eleição no Brasil. O Brasil tem Gêmeos na casa 4 do povo. O Brasil tem a Lua conjunção a Júpiter em Gêmeos na casa 4. Marte vai ficar nesse zanzan aí durante esses 6 meses. E é nesse vai e vem que a gente se dá bem e que a gente se atrapalha. Então eu vou comentar com vocês, meus queridos, sobre esse longo trânsito. Não é usual ficar tanto tempo assim, né? Mas por enquanto vamos lidando com o lado mais elevado e refinado de Gêmeos, com essa visita de Vênus, tá bem? Eu agradeço mais uma vez a companhia. Se gostarem, divulguem, deem um like. E eu estarei trazendo aqui elementos para que a gente se conheça melhor e para que a gente tome melhores decisões, ok? Um grande abraço, meus amados. Até breve.